localizada na Rua Francisco Marques, 148, Centro, em Rio Grande. Telefone 53 999 58 3065. Serralheria Bertucci, especializada em grades, janelas pantográficas, cortinas de chapa, tudo em ferro. Na General Câmara 66A, Centro, Rio Grande. Fones 3232-9864 e 99972-8188. Vicente Casa das Fechaduras. Há mais de 54 anos no mercado. Trabalhamos com cadeados, dobradiças, chaves residenciais e automotivas. Soluções em segurança eletrônica. Fechaduras residenciais para todos os gostos e estilos. Vicente Casa das Fechaduras. Referência em atendimento, preço e qualidade. Localizada na Avenida Silva Paz, 180. Telefone 3232-1711. 740 é a sua rádio. Cultura Rio-Grandina é a sua rádio. A partir de agora, a Rádio Cultura Rio-Grandina passa a apresentar o programa Condomínio em Ação. Um programa informativo com entrevistas e convidados, tirando dúvidas e interagindo com o ouvinte. Condomínio em Ação. Muito bem, agora 18 horas e 20 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Temperatura em 8 graus, segundo o Canal do Tempo. 8 graus é a indicação da temperatura na cidade do Rio Grande. Desculpe, essa leitura foi feita agora às 18 horas e 18 minutos. E a sensação térmica é de 4 graus. Uma sensação bastante gélida, está muito frio. A estação meteorológica da Praticagem da Barra destaca um pouquinho menos. Claro que a gente entende que é arredondada a temperatura no Canal do Tempo, no AccuWeather. Agora, na Praticagem da Barra, a temperatura está 7,3, com uma sensação térmica de 3,8. E foi atualizado agora às 18 horas e 13 minutos. A umidade relativa do ar em 76%. E nós estamos começando, o programa Condomínio em Ação até às 19 horas aqui pela sua Cultura Rio-Grandina. Eu, José Augusto Valerão, e comigo na mesa de áudio a jornalista Wanda Leite. Na técnica, Marquinhos Oliveira, que nos acompanha até às 19 horas. Boa noite, Wanda. Boa noite, Valerão, boa noite, Marquinhos, e a todos. Um frio gaúcho, um frio do Rio Grande do Sul, Começou bem cedo, todo o estado com temperaturas muito baixas, e neste momento a sensação de 8 é muito abaixo disso, Não, a sensação? Não. A sensação não é de 8. Aliás, a sensação é muito abaixo de 8. A sensação é 3,8. Eita, 3,8. Muito gelado, sim, E o comércio comemora, esse frio todo aí, com dados positivos aí de vendas, Então, muito legal por esse aspecto, Mas a gente sofrendo bastante, No domingo já fez um frio, no sábado fez frio, domingo fez frio, hoje... Sexta fez frio. Sexta fez frio. Vamos voltando quinta, também estava frio. Hoje pela manhã, sensação de 1 grau, Nossa Senhora. Hoje estava 1 grau a sensação. E é isso, É inverno e vamos lá, Vamos seguir, porque não temos outra opção, Se Exatamente. tivesse condições, a gente iria para um lugar menos frio, com certeza absoluta. Mas, sem opção para isso, vamos que vamos, Será que estaríamos reclamando aí? Puxa, não está tão frio? Não, a gente se queixa, sim, porque é natural, de todos, a queixa, ela prevalece, Não tem como não se queixar, Movimento calmo, Valerão? Hoje saiu a nominata aí dos possíveis pré-candidatos à majoritária aí que irão concorrer, Mas ainda não é o definido, Não, mas o prazo ainda é longo, ainda tem bastante tempo ainda para apresentarem candidaturas. Mas hoje já candidaturas, começam alguns nomes a aparecerem,
Nenhuma surpresa, ao meu ver, né? Nenhuma surpresa, todos os nomes que já é notoriamente possível, a gente via na nominata aí, que já está circulando, né? Muitos cuidados, né, que é alerta aí da Justiça Eleitoral, que a gente tem a partir de agora. Então, vocês vão ver a ausência de muitas autoridades falando, né, que não pode, e todos os veículos têm esse cuidado redobrado aí, porque poderá ou não pode, eis a dúvida, e na dúvida a gente não ultrapassa, né, os limites de responsabilidade, né? Então, é um momento em que todas as emissoras, tanto rádio, jornal, sites, terão um cuidado redobrado aí com o momento eleitoral, que, no meu ponto de vista, deveria ser ao contrário, deveria ser aberto, que a gente pudesse falar muito e só assim poderia esclarecer e tirar muitas dúvidas. Mas é mais restrito, até mesmo porque isso daria mais notoriedade àqueles que já estão em evidência, né? Então, é recuado para que todos tenham, né, entre aspas, direitos iguais. Que, na verdade, não existe no Brasil. Na verdade, não tem isso. Que, na verdade, não existe quem já isso. está, ele sempre vai estar muito em mais evidência, vantagem, né? E já trabalhou os 4 anos, né? Então, não, é uma disparidade muito grande. Aí fica aquela questão, haverá renovo, né? Agora há pouco eu conversava com o Altemir Lima, São José do Norte aponta, até o momento, 2 candidatos, né? E na Câmara de Vereadores tem 80 pessoas já disputando uma vaga. 80, Valerão. Imaginem só que número elevado, né? É muito elevado, gente. É muita gente. Imagine que Rio Grande, com 200 mil habitantes, provavelmente na última eleição teve 400 candidatos, né? Então, provavelmente tenha beirando a isso, ou talvez um pouco mais, né? Então, realmente é um momento delicado, mas um momento que nós conversávamos, eu e o Magno, é um momento em que dá uma vontade, assim, de trabalhar muito, porque eu amo fazer eleição, adoro os bastidores, né? E aquele momento bem preciso, né? Tá, mas completa, diz direitinho, senão vou te arrumar uma vaga de mesária. Não. Mas tu gosta de fazer cobertura jornalística sobre a eleição. Exato, cobertura jornalística, eu não gosto. Bom, tu me dá um susto agora, de tá, mas aqui é candidata? Perdi mais uma aqui na turma? Não, só um pouquinho. Tu gostas de fazer cobertura jornalística. Não, eu nem faço, né? Mesmo que eu fosse convocada, eu teria justificativa para não ser mesária, né? Eu já fui convocada e justifiquei e fui... Nós da comunicação é tido como veículo de utilidade pública. Exato. E nós não podemos, né? Às vezes por um equívoco ou outro, de repente a gente é convocado, mas só apresentar, olha, eu trabalho em um veículo de comunicação e a gente é automaticamente dispensado em face do serviço relevante que prestamos à comunidade. Exatamente. E outra coisa, né, Valerão, que fica bem... Não é ser melhor nem pior do que ninguém, não é isso. Não é apenas a nossa obrigação e também de trabalhar no dia e de levar a informação. Então, por isso, né, que desde o princípio nós já éramos, né, desde lá do começo das legalizações do processo de comunicação, a gente é tido como utilidade pública, né, e em face disso nós não trabalhamos muito. Né? A gente trabalha desde as primeiras horas da manhã até o encerramento, né? Mas eu digo que é um momento onde aflora, assim, toda uma... Aí eu acho que eu falo bem a democracia, né? Essa palavra é bonita, né? É bonita, mas não é exatamente o que nos vendem, mas, assim, ou melhor, o que a gente tem, mas... A gente às vezes não é oportunizado exercer isso, né? Existe, né, a questão da democracia e tal, mas às vezes a gente não consegue exercer de fato. Às vezes os privilégios são para uns, não são para outros, né? Então a gente peleia ali para ter esse espaço aí de igual para igual, porque ninguém é igual, ninguém é melhor nem pior do que ninguém, e a gente precisa sim informar e entregar essa informação, fica todo mundo ali querendo saber os resultados, né? Eu acho isso fantástico, né? Isso é muito legal. E eu tenho histórias para contar de coberturas, assim como você também tem, né? Do voto a voto, né? Sim, eu também já, né? Do tempo do voto a voto. Ficar no ginásio contando voto a voto, né? Eu não fazia a cobertura em loco, no caso, fazia estúdio, né? Normalmente estúdio.
mas a cobertura da eleição, etc. e tal, né, até então eu sempre fiz, né, enquanto tu falava, eu lembrava, né, de algo que ficou marcado, né, na minha mente, que vai ficar marcado para sempre, né? Muitas pessoas aqui, os mais apaixonados por rádio, os mais antigos, eles vão lembrar de uma das vozes assim, ó, mais bonitas que a Zona Sul teve, né? A tua, Obrigado. Não, mas a voz de um amigo, assim, ó, que eu tive um privilégio, Deus me proporcionou muitas coisas com a comunicação, né? Delgar Soares. Não era o Delgar, o Delgar também. Eu tive um prazer imenso, né? E era fã do Delgar Soares, da maneira com que ele colocava e comunicava, aquele voo livre que ele fazia. Né, as pessoas que conheceram o Delgar Soares, né, tenho certeza que muita gente o admirava. Alguns não, né? Assim como a gente não consegue agradar gregos e troianos, e até porque quando a gente faz um comentário, as pessoas dizem assim, porque não pode ser tendencioso. Só um pouquinho. Como que você não vai se posicionar em nada? Então você é um zero à esquerda, então não tem muito motivo, né, de ser, né? Então o Delgar, ele tinha um posicionamento, mas ele tinha um jeito elegante de fazer as colocações, né? E isso era fantástico. Mas aonde eu queria chegar, não com o Delgar, mas alguém que dividia a mesma sala de jornalismo com o Delgar, por muitos anos aconteceu isso, né, que era o Moacir Ruiz, né, uma pessoa pela qual eu tinha admiração, né, a voz bem colocada, né, a postura, né, e ele que era rio-grandino, que muito tempo viveu em Pelotas e que, né, veio depois para o cassino, né, onde residia no cassino, né, e o Moacir, né, em uma ocasião, né, eu vi, né, o Moacir e junto a ele, dando suporte a ele, né, o professor José Maria Marques da Cunha, e numa eleição eles ficaram, olha, o Moacir ficou todo o dia da eleição, aí quando começou a contagem dos votos, e ele ficava, né, e a gente chegava e olhava e não sabia como ele estava aguentando tanto tempo, né. Claro que com todo o atendimento do mundo e com toda a experiência, né, e ele em pé, né, em pé, porque ele não aguentaria ficar tanto tempo sentado. Então, às vezes, por horas sentado, por horas em pé, e ele... Atenção! Hora do pleito. E lá ele largava uma como é que chama? Uma parcial. Né, dos resultados da eleição. E aquilo ficou marcado na minha mente, assim, ó, como se fosse ontem, né? Sim. Eu lembro de vê-lo ali parado, né? E não foi no estúdio também, né? Até porque não teria todo o atendimento necessário no estúdio. Sim. Então ele ficou junto à direção da Universidade Católica de Pelotas e dali ele fez uma cobertura. Eu não vou aqui chutar, mas olha, eu acho que ele ficou 2 dias inteiros, né? Dando essa cobertura. 2, 3 dias. Levava. E isso foi algo incrível que me marcou muito na história dos pleitos. Deixa eu só te completar. Tu falou em temperatura, hoje pela manhã eu tenho sempre um ouvinte de Jaguarão que participa. Jaguarão é muito frio, né? Jaguarão é uma cidade daqui da região sul, bem fria, assim como Bagé. Sim, né? Bagé estava terrível, né? Eu imagino, até porque passa um vento minuano por ali, que vou dizer uma coisa. Em Jaguarão hoje estava com 1 grau, né? Hoje às 7 horas da manhã, com sensação de -2. Meu Deus, que gelo, que gelo. Aquela ponte ali que liga Rio Branco a Jaguarão devia assoviar o vento, né? Eu já contei aqui, eu sempre falo, né? Eu passei muito tempo indo a Jaguarão, né? Eu tinha um tio que na família Valerão era o que nós chamávamos de Valerão. Então nós, quando nos referíamos a um Valerão, né, era o Valnei Valerão. Né? E aí eu na casa do Valnei, eu tinha uma ligação muito forte com ele, eu gostava, não que eu não gostasse dos demais tios, mas o Valnei em síntese, assim, eu convivi mais, e aí eu lembro de uma vez, eu lá não estava assim, tão frio, né? Mas era lá beirando, assim, talvez menos de 10 graus, né? E ele... Menos 10? Não. Em torno de 10? Em torno de 10. Em torno de 10. Ou menos... um pouco menos, né, de 10 graus, mas 10 graus positivos. E eu lembro assim dele me acordar, né, porque ele fazia a lida de campo e ele preparava cavalos crioulos para participar do freio de ouro e etc. e tal. Então, desde muito cedo ele já estava na lida, né? E aí, uma coisa boba, né, mas que eu não esqueço, né? E um dia muito frio. Eu
dormindo, é óbvio, né? Ele me acordou, né, sem camisa. E eu olhei sem camisa, digo, não, tá tranquilo, né? Botei lá minha camisetinha e botei o pé do lado de fora. Quando eu botei o pé do lado de fora da porta, eu nunca mais esqueci. E olha que isso fazia mais de 30 anos, né? Algo realmente incrível também, né? Das minhas passagens por Jaguarão, por exemplo. Por hoje, trouxe na lembrança por estar essa temperatura tão baixa, exato, né? Exato. Meu Deus do céu. E ainda falando em cobertura, Valerão, a gente não dá também para esquecer as coberturas de vestibular, que antigamente era feito, né? E nós fizemos muitas coberturas de vestibular e era muito interessante, porque a gente lia o nome do candidato. E os pais dos candidatos que vinham de fora, por exemplo, a FURG é tradição aí de pessoas do Brasil inteiro e fora, inclusive. A região sul, né? E os pais ficavam junto, esperando para saber, para sair o nome. Então era uma vibração, ou quando não saía era um pranto. Então era de 8 a 80, aquele momento de pura emoção, né? E aí depois a gente pegava as listas e aquelas listas passava de mão em mão, né? Então era muito legal. O que é o rádio, né? A cobertura do rádio. E eu tive assim, muitas oportunidades de trabalhar nisso, né? Seja em suporte, seja em leitura, porque eu também não atuava tanto no rádio, mas por exemplo, a leitura eu fazia questão absoluta. Então era muita emoção, assim, algo fantástico, né? Você fazia o mais difícil, né? Fazia o mais difícil. Olha, a gente trazia um curso de medicina, por exemplo, era algo absurdo. Às vezes tu pegava uma sequência de nomes difíceis, era algo realmente muito difícil. Porque era tudo estrangeiro, né? Era gente estrangeira, gente alemão, gente... Às vezes você pegava alguns sobrenomes japoneses, um atrás do outro, e era complicado. E o pior é que às vezes, né, na nossa linguagem, né, no nosso ler, o nosso português, né, a pronúncia às vezes fica um pouco estranha, e aí de repente tu... Né, acaba, né, no que tu lê 2 ou 3 nomes juntos, né, acaba ficando engraçado. Né? Não, aqui querendo tirar onda, não é isso. É que realmente, dependendo das sílabas, né, saem às vezes parecido a um palavrão. Né? E teve vezes assim incríveis também que eu passei com questões de vestibular, né? Porque é algo realmente também muito bom de se fazer. É muito bom. Os sofrimentos é quando, por exemplo, a última letra, no meu caso, que é W do alfabeto, né? Tu esperar até o final, tu tem certeza que tu não passou e todo mundo passa até chegar a tua vez ali para te confirmar. É uma dor no peito. Complicado demais. Bom, a gente vai trazer o nosso primeiro intervalo, né, trazendo aqui os nossos apoiadores, patrocinadores, e a gente volta em instantes aqui, né, com a continuidade do nosso Condomínio em Ação. Agora são 18 horas e 35 minutos, né, vamos repetir aqui que a temperatura nesse momento, atualizando, está 7,2 com uma sensação térmica de 4,2, segundo a Estação Meteorológica da Praticagem da Barra. Voltamos já. ZYK 283 AM, 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina. Raízes fortes no coração do Rio Grande. The number one station. Vicente Casa das Fechaduras. Há mais de 54 anos no mercado. Trabalhamos com cadeados, dobradiças, chaves residenciais e automotivas. Soluções em segurança eletrônica. Fechaduras residenciais para todos os gostos e estilos. Vicente Casa das Fechaduras. Referência em atendimento, preço e qualidade. Localizada na Avenida Silva Paz, 180. Telefone 3232-1711. CIG Higienização. Empresa especializada em limpeza de caixa d'água, com a apresentação de laudo técnico. Fone WhatsApp 997 10 98 98. Chame que faremos o orçamento gratuito. Dinâmica Serviços Contábeis e Assessoria. Localizada no Figueiras Office, Rua Aquidabã, número 714, sala 66. Telefone 3235-1526. Escritório contábil há quase 16 anos no mercado de trabalho, atuando com contabilidade e assessoria, abertura e baixa de empresas, departamento pessoal,
alvarás e licenças, certidões negativas, atendimento ao microempreendedor individual e produtor rural, imposto de renda e certificação digital. EletroRig Soluções Elétricas, empresa especializada em instalação elétrica predial e industrial, venda e instalação de poste de fibra, venda e instalações de câmeras de segurança. Tudo o que você precisar em elétrica, chama a EletroRig, localizada na Rua Francisco Marques, 148, Centro, em Rio Grande. Telefone 53 999 58 3065. Serralheria Bertucci, especializada em grades, janelas pantográficas, cortinas de chapa, tudo em ferro. Na General Câmara 66A, Centro, Rio Grande. Fones 3232-9864 e 99972-8188. Tô ligada. Cultura. É a melhor. Estamos apresentando o programa Condomínio em Ação. Agora 21 minutos faltando para as 19 horas. 21 minutos faltando para as 19 horas. Quero mandar um abraço aqui, né, pro Galego. Tá sempre ligado conosco e tá aí mandando aqui um abraço, né, para nós aqui, dizendo boa noite para esse casal que admiro muito, grandes profissionais. Um abraço aí para ele, né? Também Obrigado. para o filho dele, o Rafa, O Rafa, né, que eu né? tive a oportunidade de trabalhar com ele. Um grande abraço. Também, né? Um abraço aí pro Rafa, né? Para toda a família, né? Pro Galego aí, pro pessoal todo que nos acompanha na Vila da Quinta, né? Muita gente na Vila da Quinta que acompanha a nossa programação. Então, nosso muito obrigado aí pela audiência de todos, um abraço especial a todos. Também eu quero aqui mandar um abraço ao Rodrigo da Corsan, né? Que o Rodrigo, a gente tinha encaminhado algumas demandas, algumas situações que surgiram hoje durante o programa e ele acabou respondendo agora há pouco, né? A gente também tem que entender as demandas e entender, né, as correrias, né, das pessoas, né? E no caso aqui do Rodrigo, né, eu imagino a quantidade de situações que devam surgir, né, para eles que atendem aí uma cidade do tamanho, do porte de Rio Grande, de São José do Norte, e aqui eu acho que é regional, né, que acaba atendendo outras cidades além daqui de Rio Grande e de São José do Norte. Então, um abraço para ele e obrigado pela atenção. E falando em Corsan, né, Valerão, muita atenção. Hoje houve o rompimento de um cano, né, próximo a Henrique Pancada, né, e de imediato a gente já passou para lá, porque é água potável, né, gente? Então é algo precioso e a gente não pode, as pessoas que estão andando pela rua e veem algum cano rompido ou algum vazamento de água que, se não tiver a oportunidade de ligar direto para a Corsan, pode ligar para nós que a gente presta esse serviço de imediato, né? A gente não pode perder uma gota d'água, imagina jorrando água a céu aberto assim, né? Não pode. Temos que cuidar, é um bem preciosíssimo que abusa hoje, falta amanhã, né? Não podemos desperdiçar água de jeito nenhum. Então, só uma dica, né? Sem dúvida. Que não custa nada. Sem dúvida. E a gente sempre faz aqui o nosso trabalho, né? Sem querer confrontar com ninguém. Agora, uma das coisas que a gente sempre fez é uma campanha em face do cuidado para com esse bem precioso e terminável, porque se pensava que não era terminável, mas é terminável sim, né, que é a água potável, e a gente também pede, né, para que as pessoas tenham atenção e cuidado, né, e é lógico que se pede para que a empresa, que é responsável, também o tenha. Inclusive tem matérias aí que dão conta da quantidade de água que é desperdiçada, água tratada, ou seja, é algo que encarece a água que nós bebemos, né? Porque se não houvesse desperdício, a água sairia muito mais barata, não precisaria se tratar tanta água quanto se trata. É verdade. E aí... Pelotas muda o tratamento de água, né? Houve uma implantação, não muda, mas ela implanta um sistema... Amplia. Isso já faz tempo que está sendo cogitado e comentado, né? Porque uma das coisas que não dá para entender, né? Por exemplo, o Rio Grande capta a água do São Gonçalo. O São Gonçalo passa praticamente dentro da cidade de Pelotas, passa ali nas margens da cidade de Pelotas, né? O FEPEL fica literalmente margeando o São Gonçalo. E aí era uma das coisas que Pelotas precisava. Por quê? Porque Pelotas se abastecia apenas da Santa Bárbara, que é a barragem do Santa Bárbara, melhor dizendo.
e não era suficiente, por muitas vezes Pelotas passou por racionamentos de água. E aí, agora foi terminado, né, foi lançado, né, uma nova estação de tratamento de água, né, uma ETA, né, e essa ETA é próximo ali onde era a Consulate, né, captando águas, né, já do outro lado da Iclusa e água tratada para a cidade de Pelotas, que bom isso, né, né? Através aí do SANEP, né? Que bom. Do SADEP, porque Capão do Leão é Corsã, mas ali a água, SANEP. né, do SANEP. Valerão, hoje pela manhã, dentro do Palavra de Mulher, eu tive o privilégio de receber aqui a advogada Larissa Pinho, e ela veio falar de um assunto bem abrangente que assim, que amplia e que diz respeito a toda a população que foi atingida. No caso, todo o Rio Grande, que a nossa cidade não teve assim, um desastre como outras tantas de queda de edifícios, de igrejas, de casas, mas Rio Grande sofreu com alagamento na totalidade, e empresas fecharam e tudo mais. E a doutora Larissa Pinho, né, que tive uma alegria de recebê-la aqui, até mesmo filha de quem ela é, né, filha do Dr. Gilberto Pinho, né, e da professora Sandra, né, que também já escreveu para o nosso jornal, né, pessoas extremamente do bem, pessoas altamente, né, o Dr. Gilberto Pinho nos deixou ano passado, né, lamentavelmente, mas um homem de muita visão e muito amor por essa terra aqui. E ela estava hoje um pouco com muitas demandas, né, para compartilhar com nossos ouvintes. E ela falou sobre exatamente os assuntos emergenciais das empresas que estão cadastradas nos planos de entrega de verba do governo e que ainda não saiu. Então, amanhã, no caso, dia 12 de julho, é o último dia para quem não fez, para quem não se inscreveu, as empresas não se inscreveram nesse plano do governo dos 2 salários. Isso, gente, vem para... É uma ajuda assim, fundamental para um novo voo das empresas. 2 salários, no caso, que seria pagar os funcionários. No caso, seriam 2 meses, no caso, meses, né, onde o governo colaboraria com um salário por mês. De junho e julho. Mas como já estamos julho e já foi pago a folha de junho, isso entraria também em agosto, né? O que acontece? Lógico que tem as empresas com muitas responsabilidades, uma das quais ficou bem saliente que 4 meses a empresa não pode desligar ninguém, né? Se caso houver o desligamento, tem que devolver o valor. Mas, assim, seria maravilhoso. Porém, as empresas estão tendo muita dificuldade e muitas foram negadas, mesmo aquelas que estiveram em lugares totalmente alagados e que até hoje não abriram. Tem algumas coisas que estão difíceis de explicar, tem alguma coisa assim, né? Que não está. A doutora Larissa Pinho comentou que nesses casos estão entrando judicialmente. Então, assim, se é o caso de alguém que esteja nos ouvindo, nos acompanhando e que ainda está tramitando ou foi negado, há esse recurso. Entre, gente, porque assim, os desafetos, os problemas vão acontecer. Isso vai haver reflexo. Porque imagina, Valerão, que nós, assim, se nós perder um cliente que seja, numa pequena empresa, ela muda o cenário e o reflexo vem aqui na frente, né? Ela vai refletir no final de julho, em agosto, né? Não reflete exatamente no momento que tu está vivendo. Então, a análise está sendo feita das empresas, nós nos incluímos, né? E é delicado, só que sempre está em análise. E tomara que a maioria consiga, para que não sigam essa angústia de quem realmente administra. Porque o gestor, ele está com a responsabilidade inteira nas costas. E não tem saída, gente. Assim, pode 1 ou 2 que seja beneficiado com milhões, porque até hoje parece que 2 ou 3 empresas conseguiram aderir o valor aquele de 150 mil. Ninguém mais. Então, os reflexos disso é muito, muito complicado. Então, vamos achar os recursos, as brechas na lei e vamos utilizar. Vamos utilizar de verdade. Né? E a conversa foi muito boa, acho assim, muito relevante, porque a volta por cima ela tem que ser na totalidade, e não individual,
de cada um, né? Assim como se trata o estado psicológico, se trata a questão econômica das empresas, a saúde econômica também tem que ser tratada. E principalmente dos gestores, né? Que hoje estão num sofrimento, assim, ó, flor da pele, para conseguir superar tamanha crise, gente, que não é coisa pequena. Porque esse afeto, esse efeito cascata, ele vem na sequência. É isso que nós comentávamos, né, Valerão? Porque, por exemplo, quando nós vivemos a pandemia, a gente sabia que ao passar dos dias, as coisas iam melhorar. Com a calamidade das enchentes, a gente sabe que com o passar dos dias vai piorar. Então, a chuva parou, o sol brilha e as dívidas continuam. Porque quem foi afetado fechou, parou, não tem dinheiro, não recebe, né? Então, assim, os efeitos, eles vêm ainda. Ainda não vieram completamente. Feliz a empresa que está tocando, né? Mas, assim, é um alerta que a sociedade tem que estar feliz por toda. E não individualmente, né? Porque ninguém é feliz, ninguém vive numa ilha, ninguém é único, né? Então, essa alerta aí, eu achei muito pertinente essa conversa de hoje de manhã, com uma advogada da área, que sabe muito e que está lutando aí, né, independente, né, dos clientes dela. Hoje a conversa foi ampla, foi aberta aí, deu várias consultorias e é bem legal isso aí. Fica atento. Sem dúvida. É porque esse problema eu fico muito triste, né? Eu sempre digo, né? Olha, não me promete nada. É para poucos, né? Não me promete nada. Os caras vêm e te prometem, e aí depois se somem, né? Ou seja, tu faz uma baita de uma mídia, uma expectativa, uma baita de uma expectativa criada, e aí tu diz assim, meu Deus, vou respirar. Aí tu junta toda a documentação, vai lá e os caras do banco dizem, olha, não tem mais, nem lá, chegou aqui, no meio o que chegou foi muito pouco, e aí tu faz o quê? No mês de maio, gente, eu lembro, assim, nós de manhã, água batendo, noite e dia, e era dito em todos os sites, em todos os lugares, que dinheiro não ia faltar. E a gente comentava, não precisa agora ninguém precisa de dinheiro, porque não tem o que fazer. Isso vai ser necessário depois de passar, porque a gente sabia que um dia a chuva ia parar. E parou. E as consequências vieram exatamente como a gente imaginou, porque a gente não é criança, a gente sabe de como acontece, né? Sabe que a lavoura ia à lona, que a semente que estaria na terra ia ser perdida, ia apodrecer. A gente ouviu aí o secretário Bercilli falando das consequências, do que será necessário. A gente sabia que o agropecuarista ia perder os seus animais, que ia perder as suas matrizes. A gente sabia que a lojinha ia fechar, né, que a manicure, que a costureira ia também fechar. Então, a gente sabia de tudo isso, que não era momento. Aí, de repente, vem uma boa notícia, mas a notícia tem que ser real, né? A gente quer receber, porque a gente não pediu. Foi nos dito que viria. Então, agora, que venha, né? Que venha todos os recursos para a gente realmente se reerguer, né? Sem dúvida. Agora faltam 9 minutos para as 19 horas. Isso também é uma questão de condomínio, né? De repente, né? As empresas, né? Nós vivemos num grande condomínio, exato. Né? Até uma coisa que teve aqui um espaço que seria aberto para um condomínio empresarial que não houve, né? Sim. Naquela área imensa lá do Porto, né? E, de repente, a gente conhece até condomínio empresarial, né? Em Porto Alegre, por exemplo, seguidamente a gente frequenta um condomínio empresarial, né? Que são várias empresas. Sendo que aqui a gente pode considerar o shopping como um condomínio empresarial, mas não me refiro a isso, e sim a um condomínio industrial, como é o caso que se conhece em Porto Alegre, né? Que é bem diferente. Que seria, né? Tinha uma zona de franquia foi elaborado, foi tentado implantar aqui em Rio Grande, né? Isso há muitos anos atrás, mas nunca evoluiu. Ficou, né? Uma área fechada lá por muito tempo e ninguém se beneficiou daquela área, né? É verdade. Não sei o que realmente aconteceu, né? Haviam empregados que recebiam, né? Muito, diga-se de passagem. Inclusive políticos, né? Exatamente. E aí o que acontece? Simplesmente, né? Aquela invenção foi boa. A invenção, uma maneira de ajudar, boa, né? Os pessoal. Uma maneira de ajudar os pessoal que estavam desempregados, que estavam de repente estudando, que estavam de repente sei lá fazendo o quê, né? E aí
Esse é o problema do Brasil. É, muita promessa. e pouca Alguns levam, outros não. Gente, Alguns que levam tu, bastante. Valeriano, eu tinha um assunto bem interessante aqui, mas nós não temos tempo hoje, mas fica aí alerta. O que tu acha? O trem entre Pelotas e Rio Grande, esse trecho aí, tá na nuvem, tá? Pois é. Então, Mais uma vez, aí. né, tem eleição agora e aí surge esse assunto de novo. Pois aí eu é. pergunto o seguinte: que idiotice é essa de fazer um estudo de viabilidade técnica? Vai ser construído novos trilhos? Vão fazer uma nova linha? Porque quando... Não, acho que seriam os mesmos trilhos, né? Sim, mas só que assim, ó, quando... Isso aí é que é a palhaçada que eu não suporto, da mentira, da promessa, da indagação, né? Por quê? Quando a RFFSA passou para a ALL, eles tinham que manter a linha de passageiros. E não era Pelotas-Rio Grande. Havia uma linha de passageiros que saía daqui e ia a Livramento. Ia a Santa Maria, perdão. Não me lembro se ia a Livramento também. Eu acho que ia a Livramento. Eu acho que ia lá a Livramento, hein? Eu não tenho certeza. Mas tinha aqui a Dom Pedrito, ia para Dom Pedrito, e ia a Livramento também. Né? E tinha outra que ia por Santa Maria, né? E o que foi repassado naquela ocasião? Que tinha que manter as linhas de passageiro, que tinha que ter os vagões de passageiro, até porque o trem de carga, lá nos últimos vagõezinhos eles botavam um passageiro, e a gente tinha um belíssimo de um passeio, e simplesmente a primeira coisa que a ALL fez foi retirar os vagões de passageiros, ou seja, não dava muito lucro, é melhor transportar carga, e eles fizeram o que eles bem entenderam e o governo deixou que eles fizessem. Aí agora vem a promessa de uma linha entre Rio Grande e Pelotas. A Infra SA, controlada pela União através do Ministério de Infraestrutura, lançou uma licitação para a elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. EVTEA, né? Mais uma bobagem, né? Visualizando a implantação e exploração de transporte ferroviário de passageiros em 6 trechos do país, em região que já contam com vias férreas. O trecho entre Pelotas e Rio Grande, Pelotas está na pauta, pois o governo pretende aproveitar a ferrovia existente para o transporte de carga, mas que estão subutilizada com o objetivo de implantar as futuras linhas. Aí eu pergunto, né, de passageiros. Haviam pontos de passagem onde os trens se trocavam. Por exemplo, no Povo Novo havia um ponto onde o trem, se porventura tivesse um trem em cada sentido, ele tinha um espaço onde ele parava e o outro passava, para depois aquele que parou seguir viagem. Essas linhas todas foram retiradas. Em Pelotas haviam 11 linhas para guardar vagões e para fazer manobras, o que já não existe mais. Se tiver 3, é muito. Por quê? Porque todos os ferros foram roubados, retirados, vendidos, sucateados. E aí, esse é o nosso Brasil. Tem aí toda um estudo, né? Já um consórcio dessa possibilidade. Sim, né? aí vão criar uma empresa, vão criar novos cargos, vamos ver, encostar né? o fulano, Agora, Beltrano. que seria interessante, seria, né? Seria, né? Sim, mas só Pelotas Rio Grande. Não, tem outros trechos, né? Não, mas outros trechos no Brasil. Aqui na nossa região é Pelotas Rio Grande. Então, que estenda até Pino Machado, pelo menos, né, que de repente seria aí um foge pouco mais, do Estado, né? Como foge do Estado, Pedro Osório? Não, sim, os sim. outros aqui, eu estou vendo pela matéria. Queres outra notícia? Diga. A Boa. Petrobras... Não, boa, essa aqui é maravilhosa. Pergunta para a Miriam Leitão para ver o que ela vai dizer. A Petrobras anunciou no começo da tarde de hoje o aumento dos preços da gasolina para as distribuidoras. Conforme a empresa, o valor passará a ser, em média, R$ 3,01 por litro, um acréscimo de 20 centavos por litro. O preço do gás de cozinha também foi modificado e passará a ser, em média, o equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 quilos, um aumento equivalente a R$ 3,10. Que significa... Puxa vida, é R$ 34,70 o preço do botijão na refinaria? E nós pagamos 140 aqui, 170 até? 140, depende. Muito interessante. E reza que 13 seja 13. 13 pois quilos. é. Não, porque tem muitos que não são 13.
Só suspirando. E seguindo a vida. Que coisa. Vamos embora, Incrível, então. né? Voltamos amanhã, né, gente? Exato. Porque tá batendo aí o nosso horário. 3 minutos faltando para as E a 19, gente deixa né? os nossos patrocinadores aí na certeza, porque amanhã nós vamos voltar. Com certeza. Voltamos amanhã. Uma Uma ótima boa noite a noite. todos. E amanhã voltaremos. Voltaremos. Esta é a Rádio Cultura Rio Grandina, operando em 740 kHz. Música, esporte e informação. Rádio Cultura Rio Grandina, a rádio da Zona Sul. Condomínio em Ação. Oferecimento CIG Higienização, especializada em limpeza de caixa d'água, com apresentação de laudo técnico. Telewatts 53 997 10 98 98. Dinâmica Serviços Contábeis e Assessoria, localizado no Figueiras Office, Rua Aquidaban 714, Sala 66, Escritório Contábil, há quase 16 anos no mercado de trabalho. Telefone 32 35 15 26. EletroRig Soluções Elétricas, empresa especializada em instalação elétrica, predial e industrial. Venda e instalação de postes de fibra. Venda e instalações de câmeras de segurança. Tudo o que você precisar em elétrica, chama a EletroRig, localizada na Rua Francisco Marques, 148, Centro, em Rio Grande. Telefone 53 999 58 3065. Serralheria Bertucci, especializada em grades, janelas pantográficas, cortinas de chapa, tudo em ferro. Fones 3232-9864 e 53 999 72 8188. Na General Câmara 66A, Centro de Rio Grande. Vicente Casa das Fechaduras, desde 1970, sendo referência em atendimento, preço e qualidade, sendo a única loja especializada na venda de fechaduras. Localizada na Avenida Silva Paz, 180. Telefone 3232-1711.